Açorianos, né, que foram os primeiros moradores de Porto Alegre, que deram origem ao primeiro núcleo urbano de Porto Alegre, os nossos açorianos. Né? Então, nós temos aqui a fonte, chamada Fonte de Talavera de la Reina, que é a Fonte Talavera de la Reina, que é a cidade lá, super conhecida pela qualidade dos produtos naturezas. E essa fonte é um presente, é um dos tantos presentes que em 1935 o Rio Grande do Sul ganhou de comunidades estrangeiras. No caso, a comunidade espanhola se reuniu desde o início aí de 1934, constituiu uma comissão, vamos dar o serviço a Porto Alegre. Até um dos organizadores dessa comissão espanhola começou a ser de Corona, né, consultor, arquiteto. Era um dos líderes do planejamento de instalação e também a indicação de onde fazer a fonte de instaladora de lá mesmo. Então, é uma fonte de certificação especial chamada de qualidade. Então, na primeira homenagem da comunidade espanhola. Nós tivemos homenagens da comunidade italiana, comunidade libanesa, comunidade israelita, ao centenário da Revolução de 1935. Onde que não tem assim a preservação de falta, não se da comunidade maior, né? Mais majoritária, alemã, os alemães, não, português tem a república, mas os alemães optaram em não fazer nenhum tipo de monumento. O que eles fizeram, eles fizeram uma aula para tuberculose lá no Hospital Parque de Belém, no hospital que estava de terra. Eles percebiam, né, achar essa informação. São os alemães, né? Imagina, a nossa comunidade, né? Mais antiga, né? Então, a ponte Talavera de la Reina. Um tempo atrás ela foi quebrada por manifestantes de alguma coisa ali, como era da prefeitura, né? Nós temos instituições, tá? Um local cívico, né? Nós tivemos aqui esse local aqui, comício fantástico, né? O maior deles, sem dúvida, em 82, aquele comício das diretas, né? Na época que a prefeitura cumpria, tinha gente daqui até a minha vez, né? Então, sempre tem o risco, né? Ela um dia aconteceu um protesto aí, alguma coisa, aí ela foi, eu tenho que fazer 5 anos, talvez, ela foi defeita, né? Na própria pessoa da função que ia dar de banho, né? Ela veio perfeitamente, até porque como não tem forma, né? Coisa mais faz aproximado, né? Não tem como recuperar em cima a cerâmica tem esse problema, né? Quebrou, é complicado, né? O prédio da prefeitura, um prédio extraordinário, né? Ele começou a ser construído em 1899 e acabou em 1901. O arquiteto também, naquela época, claro, né, que mandava os positivistas, o arquiteto italiano aí, que dizem que era meio positivista, ele foi indicado, né, por isso, mas um arquiteto, deixa eu me lembrar o nome dele, italiano, né? Me deu um branco de novo, desculpa. Mas o importante é a estatuária. Então, esse prédio, nós temos aqui esses leões de mármore, são leões de mármore de Carrara. Eles são maciços de mármore, eles são esculpidos, eles não são de forma. Eles são da mesma indústria, que da mesma região de Carrara, onde fizeram o chafariz lá na Praça da Matriz. Ou seja, que eles fazem, lá na Itália, eles têm a habilidade de fazer tiragem de trabalhos originais, não de forma. Então é como uma linha de montagem que vai passando os leões e que faz a orelhinha, que faz a juba. Então são especialistas nisso. Também na área cemiterial esse tipo de indústria atua muito, né? Então são leões do mesmo modelo, né? E são leões esculpidos. Eles foram instalados um pouco depois da inauguração do prédio, né? Mas isso porque deve ter atrasado alguma coisa, porque o projeto original já concebia, né, esses leões. O que destaca esse prédio é, sem dúvida, a estatuária que ele tem. Olha que
vejam bem, 1899. E ele é o primeiro prédio que inaugurou toda essa febre da estatuária. E são estátuas originais, quer dizer, feitas para esse prédio, não existem outras iguais. Foram feitas numa oficina aqui em Porto Alegre, dos irmãos Steinleder, e é de argamassa de cimento. Então eles são feitas em molde, um modelo em barro, depois são feitas formas. Dentro das formas, inclusive, tem que ter uma alma de ferro, né, para segurar. Assim como nós temos ossos, essas esculturas todas têm ferro, né, por dentro. E foram instaladas. São as homenagens tradicionais, por exemplo. Depois, só para concluir, nós temos o brasão ali, ó, aqui, que é o Júlio de Castilhos. E lá o Floriano Peixoto, né? Foi colocado em 1912, por aí. Lá em cima a gente tem o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que é o proclamador da República. E ali o nosso patriarca da independência, José Bonifácio. E as estátuas representando, né, alegorias republicanas. Nós temos a figura da justiça. Há algumas referências de que todos esses símbolos são analogias, são referências, aliás, a questões positivistas, né? O meu ponto de vista é um pouco diferente. Elas são o espírito da época, né? Em todos os países aí ocidentais que dessa época utilizaram a estatuária comemorativa, são símbolos, a maneira de serem retratados são similares, né? São personificações de ideias, alegorias. No caso, a própria justiça, mas a justiça sem venda, etc. Não, a justiça é sem venda. Se você for ver na história da arte, né, o certo é sem a venda, né? A venda é o símbolo do poder judiciário, né? Um entendimento um pouco mais contemporâneo. Nós temos ali a República, a justiça então à esquerda, na platibanda, e à direita a República. Também não conseguimos ver daqui, mas a República, gente, tem um negócio que foi tema, pesquisei e achei, e comemoramos muito. Ela tem aos pés dela um gato. Que significaria o gato? Tem um gatinho lá, mas a gente só tem que ir para lá e ver o gatinho escondido embaixo da saia da República. E ninguém sabe. Bom, primeiro levaram anos para ver que tinha um gato ali, né? Mas como eu subi lá, eu vi o gato. E esse gato, e nós temos ali ela segurando um cetro, né? Com um barrete frígio, símbolo tradicional da República, e colocar o barrete frígio num cetro é um troço super comum na França, cheio disso, né? Os revolucionários lá da Revolução Francesa faziam isso, colocavam o barretezinho, né? E balançavam. Ela segura um globo com uma ave, né? Isso é uma referência ao Império Romano, a República Romana. E o gato é uma simbologia muito antiga da ideia de liberdade, porque a alegoria da República, ela é uma evolução da alegoria da liberdade. E a alegoria da liberdade, nos livros de iconografia lá de 1600 e pouco, inclusive o Ripa é um autor, né, super importante, que fez um livro chamado Iconografia, 1600 e alguma coisa, fala o gato que é um animal que mais preza a liberdade, que não suporta ficar preso, né? Por isso que tem o gato ali, né? Aliás, o que demonstra que os artistas que fizeram essas esculturas, eles consultaram os clássicos. Quer dizer, eram pessoas que receberam a encomenda de fazer determinadas alegorias e se esmeravam nisso, e foram estudar os clássicos. Porque eu não encontrei em nenhum outro lugar uma alegoria da República que tem um gato, mas se for ver, a bibliografia dá total respaldo a isso. O gato vem da alegoria da liberdade, e é a única que tem um gato aqui que eu já vi, né? Inclusive no Brasil e fora. Mas o gato, por incrível que pareça, é super normal, o que demonstra, né, como estudavam para fazer isso. Nós temos os dois conjuntos grandes lá em cima, né, alusivos, também nada de assim, positivista, mas alusivo às economias, né, à cultura